Olá pessoal, estamos aqui com a nossa quarta aula de dendrologia do curso técnico em florestas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos, entre eles a base do fuste e raízes. As raízes são geralmente subterrâneas, mas em alguns casos possuem partes que estão externas ao solo. As partes subterrâneas nós não vamos geralmente estudar em dendrologia, mas essas partes externas sim, como por exemplo as raízes pneumatóforos e as raízes espora. Em relação à base do fuste, é aquela parte que refere-se ao aspecto da porção logo acima do solo, bem na base mesmo do fuste. Algumas formas também são características e nos ajudam a reconhecer as plantas. Aqui nós temos um exemplo de raízes pneumatóforas, muito comum em plantas de mangue. Nesse outro exemplo, temos raízes escora. Tipos de base do fuste. A base do fuste ela pode ser acanalada, com raízes superficiais, normal ou reta, dilatada, com garras, com raízes suporte, contrafortes, veias ou sapopemas. A acanalada ela apresenta depressões e elevações longitudinais que formam canais. Esses canais acompanham então o corpo do tronco da árvore. A normal ou reta é aquela em que o fusto se desenvolve normalmente e a base também é uma base reta, rente ao solo. A base dilatada, o tronco apresenta um aumento de diâmetro na base, como nesses casos aqui. As raízes fulcres, ou também chamadas de raízes de suporte, elas apresentam uma emaranhado de raízes suspensas acima do solo. As raízes do tipo pneumatóforo também muitas vezes são chamadas de raízes de suporte. As sapopemas, também chamadas de contrafortes ou veias, são chamadas também raízes tabulares. Elas podem ser bastante proeminentes e rígidas e são radialmente expostas desde a base. A sapopema muitas vezes considera a altura da sapopema no reconhecimento das plantas, o comprimento e também o contorno, como é o formato do contorno da parte superior, que é chamada de lombo. A copa. A copa é a porção terminal da árvore formada principalmente por galhos e ramos que podem apresentar folhas, flores e frutos. Os padrões de copa vão também nos ajudar no reconhecimento. Lembrando que qualquer que seja a parte da árvore pode variar de acordo com o ambiente em que a planta se localiza, principalmente a copa devido à questão da competição por espaço e também por luz. Tipos de copa. Nós temos as copas simples, as copas múltiplas e as estratificadas. A copa simples, também chamada de normal ou inteira, é quando é formada por apenas um único conjunto de folhagem, como nesse esquema. Copa múltipla é aquela formada por aglomerações foliares, e essas aglomerações estão geralmente nos extremos dos ramos, como nesse caso aqui, representado dessa forma. A copa estratificada é um tipo de copa múltipla, em que as aglomerações foliares estão em extremos de ramo em níveis de altura diferentes na copa, como por exemplo uma planta popularmente conhecida como castanheira da praia. O estudo da densidade da copa também pode nos auxiliar no reconhecimento das espécies. E quanto à densidade, as copas podem ser densifoliadas ou compactas, falsifoliadas e intermediárias.
As densifolhadas são aquelas em que as aglomerações foliares formam agrupamentos densos, compactos, né, e que permitem pouca passagem de luz, né? A visibilidade através desse tipo de copa é pequena. A paucifolhada tem poucas folhas, né, não formam aglomerações e a visibilidade é muito grande através desse tipo de copa. A intermediária, né, é uma copa mediana entre as duas anteriormente mencionadas. Aqui nós podemos observar, por exemplo, essa copa, uma copa densifolhada. Já nessa outra situação, essas árvores que aqui estão, de eucalipto, nós podemos considerar como uma copa intermediária. Aqui também uma copa densifolhada. Essa daqui seria uma copa paucifolhada, né? E também uma copa paucifolhada. Como eu disse, é importante sempre lembrar que o ambiente pode afetar a disposição, o tamanho da copa, a densidade da copa e também, né, não só a localização no ambiente, mas também a época do ano. Ramificações da copa. A copa pode se ramificar de forma monopódica ou simpódica. Monopódica é quando a parte terminal do tronco cresce indefinidamente. Ramificação simpódica, o broto terminal tem crescimento limitado, né? Na simpódica, ela pode ser dicotômica, tricotômica ou irregular. A ramificação monopódica é muito comum nos pinheiros, como nesse exemplo aqui, né, em que há um predomínio de crescimento do ápice das plantas, né? O crescimento lateral ele é de certa forma limitado. Aqui nós temos um exemplo de uma ramificação simpódica. A ramificação simpódica ela é observada em grande número de espécies nativas no Brasil. Dicotomia é quando as bifurcações elas ocorrem em dois ramos principais, né? Então, a ramificação simpódica dicotômica, as ramificações predominantemente vão ocorrer em dois ramos. E tricotomia é quando as bifurcações vão ocorrer em três ramos, como nesse esquema, né? E existem também aqueles casos em que é irregular, quando o fuste ora se bifurca de forma dicotômica, ora tricotômica, ou às vezes não segue um padrão claro e definido. Esgalhamento da copa. O esgalhamento ele diz respeito à posição como estão os galhos, como estrutura básica. Esse esgalhamento ele pode ser alterno, que é quando em cada ponto do fuste surge um único galho e ele está em sentido oposto ao galho anterior. Então, em alturas diferentes vão surgir galhos em sentidos opostos. Esgalhamento decussado, ele é também às vezes chamado de esgalhamento oposto cruzado, porque em cada ponto surgem dois galhos opostos e os próximos dois vão estar perpendicularmente dispostos em relação aos dois anteriores. Lembrando que teriam, né, no sentido saindo da tela e o outro para o interior da tela. Existem também os padrões de esgalhamento espiralado e verticilado. O espiralado é quando os galhos se apresentam ordenados em helicoidal ao longo do fuste. O verticilado é quando em um ponto do fuste surgem três ou mais galhos e a árvore mantém seu tronco principal. Um exemplo aí é a araucária angustifolia, o pinheiro brasileiro. O cilindro central da planta ele é dividido em alburno e cerne. Tanto o alburno quanto o cerne eles podem ser bastante importantes no reconhecimento das espécies. Algumas são mais reconhecidas por características do cerne, outras nós vamos considerar mais a questão do alburno. Aqui também é possível observar, nessa foto, parte da casca. Então nós temos a casca,
o alburno, que é essa região mais clara, e o cerne, essa parte mais escura, né? O cerne, na maioria das vezes, ele vai ser mais escuro, mas nem sempre, existem exceções. Ele é composto por tecido morto, né? E o escurecimento normalmente é por causa da deposição de diversas substâncias ao longo do processo de morte das células desta região. Uma parte muito importante para reconhecermos as espécies em ambiente natural é a casca ou córtice. A casca ela pode ser subdividida em duas partes: casca interna, que é a casca viva, e a casca externa, também chamada de casca morta ou ritidoma. O ritidoma ele pode ser caracterizado de acordo com sua coloração, resistência, aspecto, rompimento da superfície, a deiscência, que é a forma como ele se desprende da planta e cai, e também quanto à sua espessura. Todas essas características são muito importantes no reconhecimento e são trabalhadas em conjunto. Vamos observar alguns tipos de ritidoma, né? E aproveitar para observar algumas características. Por exemplo, em relação ao aspecto desse ritidoma, o que nós podemos observar? Podemos observar diferentes colorações. Aqui é logo após a remoção da parte morta. Nós podemos observar aqui uma região mais avermelhada. Então, nessa espécie, seria útil essa característica. Logo abaixo do ritidoma, nós temos uma porção de casca, de córtice mais avermelhada. O padrão de trincamento, desse fendilhamento do ritidoma também é bastante interessante de ser observado. Esse fendilhamento aqui, então, vertical, ocorrendo aqui ao longo, do tronco, ou seja, um pendilhamento vertical prevalecendo nessa espécie. Nessa outra planta, nós podemos observar que na casca existem alguns sinais, né, que estão aqui dispostos no sentido horizontal. Esses sinais são cicatrizes, né, das folhas, onde as folhas estavam presas. Isso vai ser útil também no reconhecimento da espécie. Outras espécies podem apresentar também cicatrizes de folha, de forma um pouco diferente dessa palmeira, né? Mas essas cicatrizes, né, a disposição, origem de cicatrizes, todas essas características são muito importantes no reconhecimento. Aqui, mais um ritidoma, onde nós temos um reticulado longitudinal, né? Nós temos aqui um fendilhamento longitudinal. Esse fendilhamento bastante útil também no reconhecimento de espécies. Inclusive o comprimento dessas fendas, a largura das fendas e a profundidade é utilizado no reconhecimento por dendrólogos experientes. Aqui uma porção de ritidoma, onde estão havendo soltura em lâminas finas. Observem que a espessura da lâmina é uma lâmina bastante fina, né? E ela está reticulada, são pequenas lâminas reticuladas, então elas são rompidas tanto longitudinalmente quanto transversalmente. Diferentes aspectos da coloração do ritidoma também podem ser utilizados no reconhecimento. E como nós podemos observar, esse aspecto aqui de coloração, ele é devido à incrustação de líquens. Isso também, esse tipo de ocorrência, pode nos auxiliar no reconhecimento em mata nativa, pelos líquens e organismos que estão associados em cada planta. Aqui é possível observar plantas com diversas cicatrizes, desprendimento de ritidoma, né, em lâminas, também casca lisa, né,
Embora seja um plantio de eucalipto, nós podemos observar que existem diferentes padrões de casca, nesse caso, de diferentes espécies. Também em mata nativa, nós podemos usar essas características para reconhecer diferentes espécies. Aqui também podemos observar uma espécie de casca lisa, aqui pequenas lâminas soltando, e também a coloração podem nos ajudar no reconhecimento. Observem que essas lâminas, na verdade, pequenas placas, né, que estão soltando, né? Então, a deiscência do ritidoma, essa maneira como ela se desprende, pode ser bastante útil. Aqui outros padrões, né, de ritidoma. Aqui nós temos um rendilhado pequeno, um padrão em que com casca mais clara e com ainda restos da parte que já se desprendeu, né, na maior parte do caule, uma parte aqui mais escura. Esse outro padrão, um desprendimento de lâminas, né, lâminas que enrolam. Então, esses padrões de desprendimento de ritidoma podem ser bastante úteis, como nesse caso aqui, que é bastante característico dessa espécie, né, essa forma de lâminas recurvadas e de espessura média, que se soltam ao longo de todo o tronco. Nesta outra planta, nós podemos observar aqui, por exemplo, diversos aspectos que foram mencionados na aula, como tronco abaulado, a coloração esverdeada do caule, a presença de ligeiras sapopemas, né? Presença de sapopemas discreta, e também a copa, né, aqui sem folhas, isso devido à época do ano. Então é uma espécie que a gente chama de caducifólia, perde as folhas, né? E é possível notar por essa forma que nós temos aqui diferentes espécies, né? Essa daqui é uma outra espécie vegetal, né, que é apenas de observar as cicatrizes no tronco nós podemos avaliar e ver que não se trata da mesma espécie de planta. A presença também de espinhos ou de acúlios, né? Acúlios são parecidos com espinhos, mas são aquelas estruturas que se encontram, por exemplo, em roseiras, né? Também na casca das plantas, né? No ritidoma. Isso pode nos ajudar e muito no reconhecimento das espécies. Em relação à casca interna, a caracterização é feita considerando muitas vezes a cor, o aroma da casca, o sabor e a espessura também da casca interna. Embora o sabor não seja muito recomendado de se experimentar, porque existe o risco da planta ser tóxica. A pessoa também pode ter alergia em relação a alguma substância que pode estar presente na casca daquela planta. Então não se recomenda normalmente colocar pedaços de casca de plantas desconhecidas na boca para, né, avaliar o sabor. Mas é uma característica também que varia entre espécies. Bem, pessoal, esse era então o assunto da nossa quarta aula. Recomendo a vocês que leiam a apostila e até a próxima.